Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus, essa paz que toca nossos corações nesse momento, possa permanecer conosco hoje e sempre. Então, como a nossa irmã já disse, vamos agora, unidos num só pensamento, elevá-lo até o nosso Criador, agradecendo pelo dom da vida e da oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para juntos refletirmos acerca das preciosas lições do Evangelho à luz da doutrina espírita. Nós te agradecemos, Pai amado, pela oportunidade da vida, de aqui estarmos, e solicitamos a sua misericórdia infinita, a nos proporcionar, junto à espiritualidade amiga, o ambiente sereno e acolhedor que nos facilita a compreensão dos ensinos do Mestre, e que possamos todos, ao sair daqui, levarmos em nossos corações o bom ânimo, a disposição para vencer as nossas más inclinações, o mal que ainda reside em nós e, com certeza, alcançarmos o progresso que tanto almejamos. Por tanto amor, por tanta misericórdia, só nos resta te agradecer dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos do mal, que assim seja. Bom, meus queridos irmãos, na noite de hoje, nós gostaríamos de falar um pouco sobre os conceitos apresentados numa obra magnífica, a quarta obra da codificação espírita, O Céu e o Inferno, que neste mês de agosto, dia 1º, comemorou mais um aniversário. A primeira edição, de 1865, este ano, completou o seu 161º aniversário. Então, por conta disso, nós achamos conveniente falar um pouco sobre esse tema, céu e inferno. Na codificação espírita, em particular o Livro dos Espíritos, quando nós nos propomos a estudar efetivamente a doutrina espírita, quando nós compreendemos que de fato ela é aquele consolador prometido por Jesus, ela, nesta didática de consolação, ela propõe a resposta às nossas questões mais, vamos dizer assim, existenciais, que mais demandam aquele dilema moral. Da onde eu vim, Primeiro, o que eu sou? Da onde eu vim, para onde irei? E a proposta da quarta parte do Livro dos Espíritos, que trata das esperanças e consolações, nos orienta a resposta dessa pergunta: qual o nosso destino? E essa quarta parte, ela é desmembrada, ela é estudada mais a fundo justamente nesta obra aniversariante, O Céu e o Inferno. Ora, conceito de céu e inferno. Todos nós, desde a nossa tenridade, mesmo aqueles que não frequentaram a casa espírita desde quando nasceram, tiveram outras experiências religiosas, qualquer um de nós tomou conhecimento dessas figuras, céu e inferno, da forma como foi exposta desde a Idade Média, tentando fazer relação entre céu e inferno com aspectos de localização física, de espaço geográfico, nos quais se gozaria ou se sofreria por conta daquilo que a gente fez ou deixou de fazer nesta existência. Essa noção de céu e inferno como sendo premiação ou castigo, ela está intimamente relacionada com a maturidade do espírito. Quanto mais maduro o espírito, melhor ele compreende que céu e inferno não diz respeito a uma localidade, um aspecto físico material onde haverá gozo de delícias, de bem-aventuranças ou
sofrimentos eternos, penas materiais. Essa visão de prêmio ou pena relacionada a coisas materiais, ela está muito afeta exatamente a nossa condição ainda de muito apegados às coisas materiais. Se nós, hoje, fizermos uma reflexão bem assim, superficial, de condição de felicidade, tristeza, sofrimento, alegria, nós sempre associamos com essas figuras de céu e inferno, né? A gente usa a expressão, hoje eu estou passando um inferno, ou então, eu estou no meu inferno astral, ou eu estou no céu, né? No paraíso. Mas a gente sempre faz associação, às vezes, com situações que estão intimamente ligadas às questões materiais, né? Provavelmente aqueles irmãos que, até mesmo vindo aqui para a casa espírita, se tiveram que pegar um trecho da rodovia aqui onde está tendo obras, né, um congestionamento, muito provavelmente em algum momento, nossa, isso aqui está um inferno. Né? Da mesma forma, quando você pega ela totalmente livre, você fala, nossa, hoje isso aqui está um céu. Né? A gente associa muito a questão de céu e inferno com as dificuldades ou as facilidades materiais. Se eu perguntar para um jovem, um adolescente, né, o que você considera o céu para você ou o inferno? Via de regra eles vão responder, olha, o céu para mim é quando eu estou lá com o celular, bateria cheia, sem meus pais ficarem me perturbando, com um plano de dados infinito e eu posso ficar lá à vontade. E o inferno seria o contrário, né? Os pais caçam o celular, não deixam ele mais fazer nada. Então, essa noção de céu e inferno com questões materiais tem muito a ver com a questão da maturidade do espírito, porque à medida que o espírito amadurece, ele perde essa visão de céu e inferno com penas e recompensas materiais e começa a entender, no conceito da doutrina espírita que é apresentado com maior amplitude na obra O Céu e o Inferno, que céu e inferno nada mais são do que estados de espírito. Né? Estados de espírito. Nós é que construímos o nosso céu ou o nosso inferno. E isso está intimamente ligado com a nossa condição moral. Há uma fábula, né, que é dita de origem oriental, em que um discípulo questionou o seu mestre sobre uma diferença que haveria entre céu e inferno. Ele pediu para o mestre explicar, olha mestre, me explique qual a diferença entre céu e inferno. E o sábio, então, contou uma historinha para ele. Olha, havia uma comunidade repleta de irmãos que tinha para alimentação como única fonte vamos dizer assim, uma fonte infinita de arroz que jorrava numa determinada localidade o arroz para alimentar de forma infinita aquela população. Mas havia uma situação peculiar. Para acessar aquela fonte infinita de arroz, havia um fosso de profundidade desconhecida, numa distância razoável, de tal sorte que não era possível para ninguém acessar da onde estivesse até aquela montanha de arroz, que era, repetimos, a única fonte de alimentação. Apesar de infinita, era a única e só lá que tinha aquele alimento. E todos aqueles irmãos, eles tinham à sua disposição dois palitos grandes o suficiente que eles encaixavam em suas mãos e podiam esticar e eles alcançavam exatamente aquela montanha de arroz. Então todos eles, famintos, desejosos de saciar a sua fome, vestiam aqueles palitos, esticavam os braços, conseguiam pegar um montante de arroz para se alimentar, mas quando eles puxavam o alimento para eles, obviamente, pela distância, assim que o faziam, o arroz caía do fosso e eles ficavam lá infinitamente tentando pegar o alimento e não conseguiam. E aí o sábio explicou para o seu discípulo. Aquilo era, sem dúvida nenhuma, um inferno, porque eles tinham
o alimento à disposição, mas não conseguiam de forma alguma se alimentar. E o que seria o céu? Questionou o discípulo. Da mesma forma, havia uma outra comunidade com exatamente a mesma configuração. O mesmo monte de arroz, as mesmas criaturas, com os mesmos palitos fincados no braço. Mas eram extremamente felizes, sorridentes, bem nutridos e alimentados. Por quê? Porque assim que eles vestiam os palitos nos seus braços, esticavam para pregar o alimento, eles pegavam o alimento e forneciam para o seu irmão. E cada um alimentava o próximo. Aquilo era o céu. Então a mesma situação se fazia céu e inferno conforme a atitude que cada um tinha perante aquela situação. Quando o indivíduo pensava única e exclusivamente em satisfazer as suas necessidades, onde o egoísmo falava mais alto, ele simplesmente não enxergava o próximo, só a si mesmo, e não conseguia se alimentar. A outra comunidade, mais fraterna, mais solidária, menos egoísta, pensava em alimentar o seu próximo. E assim, todos se alimentavam e eram felizes. Então essa fábula representa muito bem o conceito de céu e inferno que a doutrina espírita vem e nos apresenta de uma forma muito mais significativa. Somos nós quem efetivamente construímos essa condição de céu e inferno. E nessa obra magnífica da codificação, Kardec ele faz justamente o estudo detalhado de toda a origem desses conceitos de céu e inferno. Ele faz um estudo comparado, isso está lá logo no frontispício da obra. É um exame comparado das doutrinas que tratam da condição da passagem do encarnado para desencarnado, todas as teorias sobre penas e recompensas, sobre anjos e demônios, e depois exemplos de qual é o real estado da alma após a sua morte. E nesse livro ele faz exatamente essa divisão que ele explicou nesse frontispício. Porque a primeira parte ele divide justamente para explicar esses conceitos de céu, inferno, e depois aquele que foi introduzido mais adiante, já lá no século V, de purgatório, faz a conceituação explicando por que se enxergava céu e inferno naquelas situações de penas eternas ou recompensas eternas, sofrimento, dor. Ele faz todo um resgate histórico desses conceitos e depois faz o paralelo com o sentido real, que é a questão do remorso, da felicidade do espírito puro, espírito bom, que encontra a felicidade no bem que faz para o seu próximo. Explica esses conceitos, explica por que do temor da morte, explica o processo de interação entre encarnados e desencarnados, e ao adentrar na segunda parte, ele reserva no primeiro capítulo da segunda parte toda uma teoria sobre esse passamento, a transição entre o estado encarnado para desencarnado. É um capítulo assim esclarecedor, que mostra que o quanto mais nós estivermos apegados às coisas materiais, mais difícil e mais demorada é essa transição. Por isso que às vezes na literatura espírita ou mesmo nos trabalhos mediúnicos, às vezes somos surpreendidos por comunicações de espíritos que se colocam em situações e entende-se estar, por exemplo, lá no Império Romano. Eles dizem, eu sou um centurião, eu sou um cidadão de Roma. Coisas lá na Idade Média. Ainda nesse processo, por que disso? E é esse capítulo que explica o porquê tão demorada é esse despertar, tão demorado é esse despertar para aquele espírito. E depois, na segunda parte, ele finaliza justamente apresentando exemplos de espíritos que ele classifica como felizes, medianos, endurecidos, sofredores, suicidas,
mostrando, através do depoimento desses espíritos, a condição que cada um se encontra. Em nenhum deles há um relato assim daquelas figuras que foram descritas de uma forma muito assim precisa, onde se resumiu toda a teoria medieval numa obra já lá do século XIV. Todo mundo já ouviu falar, a Divina Comédia, né, de Dante Alighieri. Ele faz toda uma condensação do que seria o inferno e o céu apresentado em toda a Idade Média, e ele faz, através de uma poesia com mais de 14 mil versos, ele coloca uma peregrinação dele, o autor Dante, que teria sido autorizado pelo Criador a conhecer Deus e percorrer os caminhos do céu e do inferno, conduzido por dois personagens históricos também, Virgílio e a sua amada Beatriz. Virgílio conduzindo ele até o inferno, para conhecer o inferno na concepção medieval, que seria uma figura espiral que direcionada ao centro da Terra com 9 níveis, relacionando que cada nível corresponderia à situação que estaria aquele que errou mais ou menos enquanto estava vivo. Então, se ele cometeu faltas menos graves, ele estaria no primeiro nível. Cada vez que ele fazia faltas mais graves, ele era merecedor de estar mais a fundo até chegar lá no último nível, que era onde encontraria o anjo decaído Lúcifer, numa figura não de um inferno que era fogo, e sim um lago congelado, onde Lúcifer devoraria as almas daqueles malfeitores, vamos dizer assim, mais graves, os traidores, né? Todos aqueles que fizeram aquelas desgraças enquanto vivos estariam lá com Lúcifer. Da mesma forma, o contrário, as cúpulas, 9 níveis que seriam abóbodas circulando a Terra até chegar no 9º nível do céu, onde lá encontraria Deus. Passando por isso, haveria a situação do purgatório, que seria uma montanha a ser escalada, aquele que não fez tanto mal para merecer o inferno, mas também não fez bem suficiente para o céu. Então ele teria que transportar uma montanha enorme para vencer as suas más inclinações, que essa montanha você teria que se dissipar de aqueles pecados capitais, os 7 pecados, por isso que essa montanha teria 7 níveis. Então ele faz todo um resumo de céu e inferno, e Kardec, na obra O Céu e o Inferno, ele explica o porquê dessas concepções. Faz todo um detalhamento por que se pensava dessa forma, como dissemos, por conta da nossa visão ainda imatura de querer referenciar coisas materiais com coisas espirituais. E Kardec também, ele coloca lá no frontispício, ele resgata um trecho do profeta Ezequiel, que traz, acho que é a máxima que nós temos lá do Antigo Testamento, a nos revelar que não é possível existir penas eternas, sob pena de nós simplesmente revogarmos o conceito de um Deus, de um Pai infinitamente bom e justo, que quer sempre dar uma nova oportunidade aos seus filhos. Né? Ele resgata lá o trecho de Ezequiel. Eu não quero a morte lá do ímpio, e sim que ele se transforme, que ele deixe o mal e siga a sua vida. Né? É oportunidade de se renovar. Mas é interessante nós fazemos então uma leitura de um depoimento de um espírito que é bem mais próximo de nós e que ele é conhecido como o repórter do plano espiritual. Ele, em uma de suas inúmeras psicografias através de Francisco Cândido Xavier, nos traz notícias dos bastidores do plano espiritual, de experiências aqui na Terra em épocas anteriores até mesmo a Jesus e contemporâneas a ele, e também traz os bastidores vivenciados no plano espiritual. Em uma de suas obras, chamada Crônicas de Além Túmulo, Humberto de Campos faz relatos, depoimentos de sua condição no plano espiritual. E no capítulo 8, cujo título é justamente Do Além Túmulo, ele conta
da sua percepção, o que é estar no plano espiritual. Será que, quando do lado de lá ele encontrou tudo aquilo que se dizia haver, né, a questão do Lúcifer, a questão do paraíso, o que ele encontrou efetivamente lá? E eu vou pedir licença para ler essa mensagem, que ela é reveladora nesse aspecto de entender que céu e inferno são condições do espírito. Nós é que construímos. Aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer aqui nos proporcionará um estado de espírito que, no plano espiritual, nos colocará numa condição mental em sintonia com outros espíritos que nos proporcionará um bem-estar ou uma cobrança, um remorso por conta daquilo que não fizemos ou fizemos de forma equivocada, né? Diz então o nosso benfeitor espiritual, né? Dizem que os fantasmas dos mortos têm preferência pelas sombras da noite, para trazerem aos vivos um reflexo pálido do mistério em que lhes fecharam os olhos. Em todos os lugares, conhece-se a história das almas aflitas que, agrilhoadas ao mundo pelo pensamento obsidiante acerca dos que ficaram para trás, regressam dos orbes endevassados, onde quase todas as religiões colocaram o seu inferno ou o seu céu. Eu não venho nessa hora que apavora, copiando as deliberações das damas brancas que surgem nas casas mal assombradas como fantasmas de luar e de neblina, contrastando com a pesada escuridão da meia-noite. É ato muito cedo para que um morto apareça, contrariando as opiniões gerais. Ainda há réstias de sol evadindo-se entre os arvoredos, como as rolas morenas e ariscas fugindo à noite cheia de sombras. Há uma grandiosa placidez na paisagem que se aquieta como ovelha mansa para ouvir a voz carinhosa do pastor. Vem aos olhos do meu pensamento aquele quadro de há 2000 anos, quando Cristo pregou o Sermão da Montanha, especificando as bem-aventuranças celestes, devia ser assim o crepúsculo. A mesma paz evangélica, os mesmos perfumes entornando-se da taça imensa do céu, a mesma esperança florindo no coração atormentado dos homens, beduínos extenuados desse deserto. Um alvoroço suave de recordações me conduz ao passado. Aqui, né, de forma bem poética, ele simplesmente faz uma reflexão. Olha, o que eu sinto, o que eu vejo, não é o fato de eu ter desencarnado, né, que mudou tudo, né? Simplesmente você transicionou de um estado para um outro, mas as suas sensações, as suas percepções, os seus vícios, aquilo que você julgava certo, errado, continua do mesmo jeito. Então, se você sempre cultivou o bem, as coisas boas, o seu despertar, é como ele disse aqui, ele continua a resgatar isso. Da mesma forma, se você levou vícios, todas as dores e sofrimentos e se apegou a isso, você também desperta dessa forma. É em vão, porém, essa tentativa de confinarmos a Palestina nas montanhas do sertão brasileiro. Se é verdade que os espíritos sempre falaram sobre os pontos alcantados da terra, como o Monte Sinai ou no Tabor, nós não somos o Divino Mestre. Há quem afirme que nós, os desencarnados, somos precursores, como João Batista. Mas ainda não encontrei aqui viva alma nessa situação especialíssima. Como os que hoje andam aí atribulados com o progresso, estamos longe da época messiânica em que os homens puros, para viverem sob a guarda de Deus, nada mais precisavam que um cântaro de mel. Mas não venho hoje tecer considerações dentro da mística religiosa. Eu venho para falar a quantos estranham as minhas palavras depois da morte, admirando-se
de que eu não apareça clamando perdão e misericórdia, penitenciando-me dos mais nefandos pecados. Nessa parte, ele chama a atenção para a condição dele, como dissemos, e também na condição de espírito liberto, onde a percepção do pensamento é muito mais aguçada, ele sente aquilo que se é direcionado a ele, inclusive em forma de pensamento. Então, daqueles que aqui ficaram, tudo aquilo que se direciona àquele espírito, daí a importância, né? Quando a gente faz o bem, está sempre nessa proposta de trabalhar e servir ao próximo, é natural que aqueles que foram beneficiados por nós nos ofereçam orações de agradecimento. E isso é perceptível para o espírito do lado de lá. E ele se sente bem com isso. Da mesma forma que aqueles que aqui ficaram direcionando maus pensamentos, também aquilo de alguma forma afeta quem já está do lado de lá. E aqui Humberto de Campos era conhecido pelas suas crônicas enquanto encarnado, ele era um tanto quanto provocador, às vezes era sarcástico, usava de muita sátira, inclusive para criticar determinadas classes. E ele sabia que isso, com certeza, não agradava a todos. E ele coloca isso exatamente aqui, ó. Quando ele fala assim, eu sei que tem muita gente aí que achou que eu fosse voltar e pedindo perdão, estaria numa condição de sofrimento, porque se julgavam, de alguma forma, prejudicados pela forma que ele escrevia, né? Ele vai deixar claro aqui, olha, lê do engano, né? Ó. Vocês, né, dizendo respeito a esses que o criticavam, desejariam que o Senhor derramasse sobre mim todas as suas cóleras sagradas, todas as torturas de inferno. Seriam poucas para consumir a minha alma. Os vermes que corroeram o corpo leproso do patriarca da Bíblia seriam, para as minhas culpas, como leves carícias. Meus tormentos de além-túmulo deveriam exceder aos de Tântalo. Tântalo, né, um personagem da mitologia grega, que na concepção do inferno também para eles, toda vez que alguém pecava contra algum dos deuses, a pena era alguma coisa bem complicada e para a eternidade. O Tântalo, em particular, é um que acabou experimentando, né, enganou os deuses e apreciou a comida que era destinada aos deuses. E por conta disso, ele foi condenado ao seu inferno, que era estar lá no Tártaro, um pântano, com água até aqui, mais ou menos na região do tórax, e quando ele tinha muita sede, ele abaixava para tomar essa água, a água descia também, ele nunca alcançava. E quando ele tinha muita fome, tinha um galho com frutas que ficavam bem na sua cabeça, a hora que ele subia para morder, o galho subia. E assim toda a eternidade, né? Então aqui, alguns julgam que o médico deveria ser merecedor de um castigo pior do que o de Tântalo, só porque ele escreveu algumas coisas que não agradou a essa classe, né? E tudo porque andei espalhando umas anedotas lidas pelas consciências que, condenando-me hoje das suas sacristias, vivem pensando no céu, sentindo na boca um gosto rubro de pecado. São as almas imaculadas que se esqueceram das minhas feições humanas, olvidando que os palhaços também divertem o público para conquistar os vinténs da vida. Se existe aí os que se confortam no luxo dos seus automóveis, deslizando no asfalto das avenidas, outros, para baterem à porta de uma padaria, é preciso que hajam passado através de um picadeiro. E aí, olha, esse parágrafo aqui, fantástico. Já tive a ocasião de afirmar que não encontrei o paraíso muçulmano. Encontrei nesse mundo a minha própria bagagem. Eis aqui céu e inferno. Encontrei nesse outro mundo a minha própria bagagem. Os meus pensamentos, as minhas obras, frutos do meu trabalho, da minha regeneração no sofrimento. Sem estar na beatitude do céu, também não conheço igualmente a topografia do inferno.
Os uivos de Cérbero ainda não ecoaram aos meus ouvidos. O nesso maggior dolor, a dor maior, que Dante escutou dos lábios de Francesca de Rimini em sua peregrinação pelas masmorras do tormento, constitui provavelmente o resultado de uma perturbação dos seus nervos auditivos, porque eu afirmo ao contrário. Nada disso eu encontrei. Não há maior prazer, olha que lindo isso aqui, não há maior prazer que recordar na paz daqui as nossas dores na terra, dando-nos o testemunho de que aqueles que souberam passar pelas dores da terra, compreendendo que essas dores não são penas, não são castigos, são oportunidades que o Criador nos dá de nos regenerar. Nunca blasfemaram, nunca até mesmo acusaram a divindade de injusto. Entenderam que no processo de regeneração do espírito, aquela dor é uma educadora. Aquele espírito que já tem essa visão falará da mesma forma. Não há maior prazer que recordar na paz daqui as dores da terra. E todos aqueles que vêm à ribalta, lamentando o meu relativo sossego, cuidem de conservar a sua pureza. A terra é tão inçada de abismos que, às vezes, procurando olhar o excesso dos outros que nos acompanha, costumamos cair nesses abismos. Eu sou, de fato, o grande culpado. Não pelos meus trejeitos de caveira para arrancar o riso dos outros, mas sou culpado diante da minha consciência, pela minha teimosia e incompreensão referente aos problemas da verdade. Todavia, Deus é a misericórdia suprema, e sem me acorrentar a colunas incandescentes, Ele já prendeu o meu coração de filho pródigo nas algemas suaves do seu amor. Então, de uma forma bem poética, esse benfeitor espiritual deixa claro, não existe céu e inferno na concepção de lugares de penas e gozos, não. Existe simplesmente o juízo que fazemos da nossa ação e permanência na Terra. O juízo que é feito pela nossa consciência, que é nela que está escrita a lei divina. E uma vez que nós compreendemos que é o cumprimento dessa lei que nos tornará felizes, nós mesmos criamos os nossos céus e os nossos infernos. Que Jesus abençoe a todos. Estejam todos protegidos e abençoados para a equipe espiritual que está aqui desde as primeiras horas do dia a ofertar a cada um aquilo que vocês precisam. E que tenham um excelente retorno em vossos lares.